Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube, onde hoje, nesta quarta-feira, a gente realiza mais uma gira virtual. Hoje, em especial, uma gira de Exus e Bombogiras. Nossa gira de esquerda que acontece sempre na última semana do mês. Eu sou o Gleison, estou aqui com a Adilson. Boa noite, Adilson. Boa noite, Gleison. Olá, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar as nossas atividades de hoje? Vamos sim. Por favor, a prece. Vamos agradecer essa feliz oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite, pedindo aos nossos mentores espirituais, aos nossos guias, que possam estar sempre conosco, nos abençoando nessa noite, recebendo com alegria todas as energias aqui manipuladas. Agradecemos essa feliz oportunidade com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Epa babá, oxalá. Epa babá, oxalá. Vou te pedir para fazer a proteção da casa. Então vamos pedir também aos Exus e Bombogiras, guardiões do Templo Escola Pai João de Aruanda, que possa fazer a proteção física e astral dessa gira, também de todos aqueles que aqui estão nos assistindo nesse momento. Laroye Exu, Laroye Bombogira, Exu é Mojubá, salve. Vamos lá? O que você trouxe hoje de ensinamento para a gente? Então, a gente está aí fechando o nosso mês de agosto, né? Então, como fundamento hoje, a gente vai falar um pouquinho da Calunga Pequena e como a Umbanda vê a morte, né? Toda gira, no início da gira, a gente traz sempre um fundamento da Umbanda, ou seja, como a Umbanda vê os seus princípios, as suas ideias e sua forma de trabalhar, né? Como é na Umbanda, né? Então, hoje, nessa última gira de agosto, seguimos falando dos fundamentos relacionados à vibração de Obaluayê, fechando esse mês aí de cura, mês de transição, mês de fechar os ciclos que ainda estão abertos, né? Então, Obaluayê é o senhor dos ciclos e das passagens, pois Obaluayê é múltiplo, diverso, protagoniza a linha tênue entre a vida e a morte. Por isso, a gente vai falar um pouquinho hoje da Calunga Pequena, ou seja, do cemitério, né? E como a Umbanda vê a morte, né? Na Umbanda, a morte é vista como uma transição para uma outra forma de existência, onde a alma continua a sua jornada numa dimensão espiritual. A morte é considerada o fim de um ciclo e a alma é encaminhada para uma esfera espiritual de acordo com seus atos e a vibração emocional acumulada durante a sua vida física. A principal crença é na reencarnação, ou seja, a morte faz parte de um ciclo contínuo de nascimento, vida, morte e reencarnação. Então, a gente sabe que o que a gente chama de morte aqui é o desencarne, é a morte do corpo físico, né? Mas o espírito para a gente é eterno e a gente continua a nossa trajetória mesmo após deixar esse plano físico lá no plano espiritual, até o momento em que a gente retorna, né, nessa lei divina, que é a lei da reencarnação, né? A morte é vista como a passagem do espírito, né? Muita gente até fala, fulano fez sua passagem, né? É muito comum a gente ver as pessoas de Umbanda falarem dessa forma, né? É vista como uma transição para uma nova existência em outra dimensão. Algumas entidades guiam e protegem a alma durante essa jornada de transição. Assim como em outras religiões, os rituais da Umbanda, após a morte de um ente querido, são momentos sagrados de despedidas e apoio espiritual, né? Os rituais na Umbanda para a despedida, purificação
e culto aos ancestrais são fundamentais. Assim, proporcionam o consolo e a esperança aos vivos de que, mesmo com a partida, a vida continua de outra forma, né? A gente sabe que qualquer desencarne traz tristeza, traz sentimentos de saudade, sentimentos de como vai ser a partir de agora, né? Então, nós, dentro da Umbanda, estamos ali se preparando para esses momentos também, para ali auxiliar os familiares que ficam. Então, tem toda uma questão com relação ao que a gente acredita, né, nessa vida após a morte. Para os umbandistas, Obaluaê também é o senhor da terra e das camadas do seu interior, para onde vamos todos nós, né? Por isso, a regência dos cemitérios, daí a ligação que tem com os mortos, pois ele é quem vai cuidar do corpo sem vida e guiar o espírito que deixou aquele corpo, sua força e poder de controlar a passagem dos seres de um plano para o outro. Por isso, o Senhor das Passagens, né, que a gente chama. Então, essa vibração, nesse momento de desencarne, ela é muito importante. Né? É importante para que haja essa compreensão do ser, que ele está mudando de um ciclo de encarnado para desencarnado, e toda a vibração que é necessária nesse acompanhamento ali, nesse momento, né? Algumas pessoas às vezes perguntam, né, se a gente está falando de Obaluaê, aí é levado para o cemitério enterrado, então um bandista não pode ser cremado. Não, não é problema algum, a gente pode sim ser cremado, né, não existe impedimento nenhum. Todo o ritual é feito para esse desenlace do corpo físico e do corpo espiritual, né? Mas nada disso impede que o corpo físico que aqui ficou possa ser cremado e as cinzas levadas à natureza ou feitos o que quiser com a cinza, não é problema algum, né? E nada disso é impedido, mesmo assim, quando a gente fala da calunga, né? O luto, né, é um processo emocional de vivenciar a ausência e o vazio causador de uma perda, né? O vazio da ausência é uma das dores mais intensas que o ser humano pode sentir. Viver o luto, ainda que seja muito dolorido, é um processo essencial para que a pessoa possa se reconstruir e se reorganizar diante da quebra inevitável de um vínculo. Esse sentimento, para o povo banto, é chamado pelo termo calunga, que quer dizer vazio ou espaço oco. Então, aquele vazio que a gente sente dentro do peito é chamado calunga, né? Essa palavra era utilizada quando algum parente morria e um espaço oco nascia no peito, assim como o luto aparece. Com o passar do tempo, Calunga começou a designar o cemitério, pois antes desses povos africanos não tinham palavra para tal. Assim, o grande espaço de vazio e solidão era a Calunga Pequena, né? Por isso que a gente chama o cemitério de Calunga Pequena. Para nós, umbandistas, a Calunga Pequena é um lugar de respeito e reverência ao Senhor das Passagens, Obaluaê. O momento do funeral e despedida é cercado de simbolismos, pois ali estamos entregando aquele espírito aos guias do plano espiritual após ter cumprido sua missão, reencarnado aqui na Terra, né? Então, esse fundamento para a gente de respeito tanto aos guias que ali conduzem esse espírito ao plano espiritual, quanto ao espaço que ali a gente está utilizando, que é chamado Calunga Pequena, é muito importante da gente aprender. E fechar esse mês de Obaluaê com esse fundamento também é bacana, né? Sim. É isso o fundamento de hoje. Vamos lá, em qual texto você trouxe? Então, o texto de hoje fala de cura, fala desse mês, fala um pouquinho dessas questões da morte, né, dos ciclos, fechamentos dos ciclos, né? Claro que o fechamento do ciclo de Obaluaê é muito mais que o ciclo de vida e morte, né? É muito mais o fechamento das transições, dos ciclos desnecessários que precisam ser fechados, né? Mas o texto que eu trago hoje fala um pouquinho disso, dessas curas de tudo, né? O texto diz o seguinte: o luto é um período de mudanças e descobertas de potenciais que nem imaginávamos ter. Descobrimos como viver sem aquela pessoa e conviver com a saudade. É imprescindível o auxílio da família e amigos,
Mas, como todo processo íntimo é individual e solitário, uma parte de nós também morre, mas outra parte nasce para que consigamos nos reorganizar e dar continuidade à nossa vida. Após uma perda significativa, é preciso ressignificar a vida para não permanecermos velando aquilo de nós que perdemos com a morte do outro, mergulhando no chamado luto complicado. O luto precisa ser vivido para não vivermos em luto. Como uma ferida aberta que ali exige cuidados, sem reconhecimento, sem recolhimento e o devido zelo, ela não cicatriza, pode infeccionar e causar outros quadros mais delicados. O luto também é tempo de relembrar alegrias e recordar bons momentos. A elaboração do luto vai transmutando a dor da saudade. Ser feliz não implica em não haver nenhuma dor. Com o tempo, o que era dilacerante dá espaço ao sentimento da falta de falta acompanhado de lembranças carinhosas de quem se foi. Quando o espírito não está bem, todo o corpo padece. Os medos engolidos, os ressentimentos sufocados e as negatividades que não colocamos para fora se acumulam em nosso ser e nos aprisionam em uma existência sem vitalidade. Não basta cuidar apenas do corpo, é preciso cuidar da mente e do espírito. Buscar a cura para as feridas abertas na alma, seja gentil com você. A cura espiritual não é imediata. Você precisa lidar com as suas dores, conhecer as suas feridas, perdoar o seu passado e desejar uma vida renovada. Abrace a transformação. Dentro de você, a cura para as feridas que maltratam a sua alma. Seja paciente com a sua dor, cuide do seu sofrimento e busque a sua regeneração. Você voltará a brilhar. Toda cura espiritual começa com um ato de perdão. Reconcilie-se com o que feriu a sua alma. Deixe a dor ir embora e busque a sua renovação. Quando direcionamos o nosso olhar carinhoso para as feridas internas, iniciamos o nosso processo de cura espiritual. O amor é transformador. Se você não tem o desejo da cura, nenhum médico poderá te ajudar. Cuide do seu lado espiritual, liberte-se de todo pensamento ruim que aprisiona a sua alma e permita-se ser feliz. Para que haja cura espiritual, você precisa estar em paz com o seu ser. A aceitação é o antídoto que pode transformar a sua vida. A gratidão é um remédio poderoso no processo da cura espiritual. Seja grato por ser quem você é, pela sua história, pelas suas conquistas e pelas suas cicatrizes também. O espírito precisa de movimentação para brilhar e evoluir. Não vive estagnado. Aceite a mudança, pois a renovação traz a cura e o fortalecimento que o seu ser necessita. Silencie a sua mente e escute a necessidade do seu espírito. Deixe as boas energias vibrarem no seu ser e trazerem a cura que você precisa. Esse é o texto de hoje, para a gente falar Legal. um pouquinho desses momentos que a gente se sente às vezes sozinho, que às vezes a gente acha difícil de fazer as nossas curas pessoais, né, das nossas feridas tão íntimas, cada um no seu íntimo tem suas necessidades, né, e todas as dores são importantes, né, que a gente dê atenção, né, então a gente fala sobre isso, né? Isso. Vamos dar continuidade? Vamos sim. Agora a gente vai trazer o seu João Caveira para falar com a gente, Sim, né? Vamos lá? vamos sim. Deixa eu só tirar meu óculos aqui. Laroeixo, Salve, Exu, Emojibá. portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Guardião do cemitério, ele é seu João Caveira. Laroeixo, Aroie, meu filho. Salve. salve. Boa noite. Boa noite. Boa noite para quem é da noite e está aqui para nos escutar nessa noite de hoje. Fechamento desse mês, como o senhor disse, né?
E a gente chega aqui para falar um pouquinho mais sobre tudo aquilo que já foi dito sobre Umbanda, sobre a forma com que a gente trata algumas coisas na Umbanda. Na Calunga Pequena, filha, posso falar com propriedade. Cemitério também é território de Exu. Cemitério também é território a qual nós trabalhamos muito. Ali, filhos, trabalhamos porque espíritos que são recém-falecidos estão no processo de desligamento do corpo físico, são também os mais vulneráveis para que haja ali mal intencionados em receber o fluido vital que ainda resta na matéria e também nesse desenlace, quando o espírito é muito preso a esse campo físico, a tudo aquilo que ele não quer abandonar nesse plano. Por que ele não quer abandonar? Justamente por desconhecer e não lembrar-se de como é bom o plano espiritual, de quanto lá ele pode se energizar e se alimentar. Com licença, eu vou beber uma água, papai. E se energizar de outros fluidos, que não o fluido material, o fluido vital, que todas as coisas que têm matéria possuem. Mas alimentar-se do fluido cósmico universal, fluido dos astros, o fluido emanado pelo Criador, e que todos nós, como espíritos, somos feitos, e ali alimentamos-nos desse fluido puro, desse fluido necessário na sobrevivência da vida após a morte do corpo físico, a qual a gente fala desencarnar, né? Deixar essa carne, deixar esse invólucro do espírito aqui, pois aqui viemos com prazo certo para voltar. Todo ciclo para se concluir, ele nasce, ele progride, cresce, né? E depois morre. É como uma planta, né? A gente vem como semente, depois a gente tem uma vida toda que a gente vive e está aqui da melhor maneira possível para conduzir nossa caminhada até essa partida e retorno ao mundo espiritual. Filhos, essa partida, lembre-se sempre que ali não vai ter ninguém para julgá-lo nos seus atos, dizendo: este foi um filho que fez coisas boas, este foi um filho que fez coisas ruins. Por isso, esse pega a fila da direita, esse pega a fila da esquerda e vai ser encaminhado ali, seja ele para um purgatório, seja ele para um lugar de flores e luz, onde todo mundo veste branco e canta música erudita. Essa visão, filhos, talvez seja a pior decepção que alguém possa ter no desencarne. No ato do desencarne, filhos, ainda estamos muito presos às nossas energias do corpo físico, às nossas dores, às nossas mazelas, tanto físicas como no campo psíquico, que envolve ali essas dores e sentimentos ainda necessários de auxílio a isso, a gente parte da mesma maneira. Eu costumo dizer, não é porque desencarnou que virou santo. É isso. E essa ilusão de que chegando lá eu vou ter alguém que vai me auxiliar no sentido de me botar no céu ou no inferno, ela precisa ser conversada no esclarecimento que todos precisam ter, que são suas ações,
sentimentos e pensamentos que o encaminharão por afinidade àqueles que ali estão te acolhendo e cuidando de você. Normalmente, seus entes queridos, que lhe aguardam em festa para esse retorno. Normalmente, aqueles que vão lhe auxiliar para esclarecimento e mudança de energia no desligamento desse corpo material que você deixou para trás e da vida material que você tem que viver nesse plano. Mas lá você não necessita mais das mesmas coisas, né? E, normalmente, ali tem um processo de desligamento que também é, às vezes, doloroso. Aqueles que têm os vícios, aqueles que têm os costumes daqui e têm dificuldades de aprender uma nova vida, de mudar ciclos, de aprender um novo caminhar, também terão dificuldade pós a morte. Por isso, aqui a gente ensina o tempo inteiro que essa força, o Baluaê, que essa força e vibração orixá, nos ensina a fechar os nossos ciclos quando eles já não são mais necessários. Se algo já não nos serve mais, é preciso deixar para trás, não ficar carregando na mochila essa bagagem de coisas que já não nos servem mais. Esse corpo físico, que sentia necessidades, muitas vezes viciosas, de alimentação, de fumo, de bebida e tantas outras coisas, né? Já não necessita mais, pois esse corpo está perecendo na matéria. Não há mais fluido vital nele, e a matéria sem fluido vital se desfaz. E o corpo espiritual não necessita mais dessas energias. É a hora da mudança. Se você aprendeu a cuidar das suas feridas e suas dores aqui, nesse plano, não vai ter tanta dificuldade nessa passagem e nessa forma de vida diferenciada. Até o momento do seu reencarne, você vai aprendendo e percebendo que isso foi um grande aprendizado da vida de encarnado. E isso é muito bom e que assim seja. Então, filhos, quando a gente fala desse Senhor dos ciclos, né, dessas características de transmutação de energia, daquilo que nos fere, daquilo que nos adoece, para as curas, a gente está falando também disso. A gente está falando desse aprendizado tão importante, que a gente sai desse plano e vive no plano espiritual de uma forma mais leve e compreensível, com as nossas dores, com as nossas mudanças, na compreensão daquilo que eu poderia ter sanado e que não concluí, e que é necessário ainda mais encarnações para que a gente possa concluir o nosso avanço espiritual, que é contínuo, que não para, mesmo quando a gente desencarna, mesmo quando a gente deixa esse plano para o plano espiritual. Essa é minha fala de hoje, pedindo para que vocês compreendam que a vida que levamos aqui diz exatamente como seremos recebidos do lado de lá. Não perca tempo. A oportunidade encarnada é muito rica para que você possa fazer suas curas pessoais e conviver consigo e com os outros da melhor maneira para sempre. Graças a Deus. Obrigado, seu João. Adorei. Salve, filho. Gosto muito de estar aqui e que assim seja sempre, nesses fechamentos do mês, que a gente faz a nossa gira com Exus, bombogiras. Sempre que puder, estarei presente em conjunto com essas bombogiras que também falam por aqui, Dona Maria, que sempre nos esclarece, né? Tanto Dona Maria Colombo quanto Dona Maria Padilha trazem ensinamentos importantes, né? E que assim seja
Graças a Deus. Graças a Deus, João. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Laroie. Laroie. Vamos continuar com a nossa prece de cura. Vamos sim. Então, peço para que todos se concentrem nesse momento, para que a gente possa seguir a nossa gira virtual. Então, também nesse momento, a gente também manda nossas vibrações pelo Hospital Espiritual Boa Esperança. Então, peço que todos se concentrem e fechem os olhos para que a gente possa fazer nossa prece. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento as legiões trabalhadoras de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar. Esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias e assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dádivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Eu estava com uma dorzinha de cabeça que nesse momento agora também já foi aliviada, né? Que bom. Que bacana. Você faz a fluidificação da água? Vamos fazer. A gente sempre pede, nesse momento da gira, as pessoas que estão nos assistindo possam ter à mão um copo com água, pode ser uma garrafinha, ou mesmo, né, um copo que você coloque a sua mão sobre esse copo, que é nesse momento que a gente pede aos nossos guardiões, a gente pede aos nossos guias que possam depositar nessa água todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito, com toda essa energia que a gente emana nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Vou te pedir para você explicar sobre as nossas caixinhas rituais de prece. Então, a prece tem um poder bastante importante, né? Ela abre o caminho no campo espiritual para que as energias sejam ali manipuladas, para que as energias sejam transmutadas. O simples concentrar de uma energia emanando para quem a gente ama ou para a gente mesmo já faz a mudança. Então, se você quiser pedir prece para você ou para alguém, aqui embaixo você vai ver a descrição de um formulário das caixinhas virtuais de prece. Essas caixinhas são separadas por encarnados, as pessoas vivas, e desencarnados, aqueles que já partiram para o plano espiritual. E é nesse momento aqui que a gente faz essa prece. Então, coloca ali no formulário que todos possam ser acolhidos e atendidos conforme o merecimento. É nesse momento que a gente faz. Né, Adilson? Isso. Vamos lá? Vamos lá. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece do Templo Escola Pai João de Aruanda. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém. Que assim seja, Graças a Deus. Vamos partir para os nossos informes? Vamos sim, né? A gente tá recebendo setembro aí da melhor maneira possível, né? Assim, essa é a última gira virtual. Na próxima a gente já vai estar no mês de setembro, né?
A gente tem apenas lá no templo mais uma gira nesse mês, que é a gira de Baiana, que acontece na quinta-feira próxima agora, né? Isso. E depois a gente já vai trabalhar aí, esse mês de setembro, o mês dos herês, o mês dessas crianças espirituais que também nos abençoam, nos guiam, né? Uma das 3 principais bandas, né, da Umbanda, Preto Velho, Caboclos e Crianças, né? Essas crianças espirituais, os herês. A gente costuma fazer uma gira especial nesse mês para eles. E é nessa gira do dia 26 de setembro que a gente vai distribuir os nossos saquinhos de Cosme e Damião. Então, o recadinho que eu tenho hoje é que a gente está recebendo lá no templo, no dia das giras, né, nos dias de todas as giras que vão acontecer em setembro, a gente já está recebendo os doces, balas, pirulitos, e tudo aquilo que pode colocar dentro do saquinho, para a gente montar os saquinhos para o dia 26 de setembro, nessa gira de herês que a gente vai distribuir, né? Aqueles que tiverem dificuldade também e quiserem fazer uma doação em dinheiro, né, podem passar para a gente pelo nosso Pix, né? O Pix da casa é o 61998853307, que é o telefone da casa, né? Então, a gente também se organiza para fazer as compras daquilo que está faltando, para montar os saquinhos, e aí você pode ficar à vontade, né? Que às vezes é difícil de conseguir levar as coisas e sair para comprar e levar lá no templo, né? Se você quiser, você também pode fazer essa doação e vai dar. A gente agradece essa colaboração e essa alegria aí que a gente faz nessa gira com a entrega dos saquinhos e tudo mais, né? Isso. É isso. Esse é o recadinho que eu tenho, né, para as pessoas. Lembrando que nossa casa está ali aberta, né, todas as segundas-feiras com gira de Preto Velho, sendo a última gira do mês, gira de Exus e Bombogiras. E dessa gira especial aí de Cosme e Damião também, a gente convida para que todos participem, né, a gira do dia 26 de setembro. Isso. Vamos lá, então, fazer a nossa festa de encerramento? Vamos sim, né? Por favor. Eu queria agradecer, em especial, essa vibração, agradecer a presença dos caboclos de Obaluaê nas nossas curas individuais, agradecer hoje, em especial, aos Exus e Bombogiras, que aqui vieram nos esclarecer, vieram nos orientar da melhor maneira possível no nosso caminhar. Então, agradecemos mais uma vez essa feliz oportunidade com a oração de Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tudo bom.